Se eu disser para você que um livro escrito em 1949 descreve com precisão o mundo que nós estamos vivendo hoje. Antes de entender o porquê que esse livro é tão relevante, acho muito importante a gente poder voltar no tempo. O autor de 1984, que é o George Orwell, ele nasceu em 1903 e viveu num momento muito conturbado da história do mundo. Ele testemunhou o crescimento de regimes totalitários na Europa, principalmente em 1930 a 1940. Orwell lutou na Guerra Civil Espanhola e viu de perto algo que marcou profundamente. Governos manipulando informações, propaganda sendo usada para controlar a população e a verdade sendo constantemente distorcida. Aquilo fez Orwell perceber algo inquietante: que o maior poder de um regime totalitário não é a força, e sim a sua capacidade de alterar uma narrativa da realidade. Foi através dessa percepção que ele publicou o livro 1984. Ele imaginou um mundo onde a vigilância é constante, a linguagem é manipulada e a história pode ser reescrita a qualquer momento. Na época, isso tudo parecia uma ficção distópica, mas analisando o mundo de hoje, é algo assustadoramente familiar. E é exatamente isso que eu quero tratar isso com vocês no vídeo. Quando George Orwell escreveu 1984, ele trouxe uma ideia, ele imaginou um mundo onde o governo controlava absolutamente tudo o que você fazia e o observava o tempo todo. Pessoas vivendo sob vigilância extrema, a todo momento monitorações e um slogan dizendo: o grande irmão está de olho em você. Para a época, isso não era uma realidade. Para falar a verdade, praticamente impossível. Mas para o mundo que nós vivemos hoje, onde praticamente tudo é um ambiente digital, é algo que você precisa entender. Nossos celulares sabem exatamente onde estamos, principalmente depois da tecnologia do GPS. Temos também as questões de plataformas digitais que sabem todos os seus gostos, e o que não falar dos algoritmos. Muitas vezes você abre um app e os seus próprios hábitos já são lançados na sua cara. Empresas e sistemas captam informações o tempo todo. Quantidades de dados sobre comportamento humano são coletadas todos os dias através dos apps que nós utilizamos. Não estamos falando aqui de vigilância tradicional, mas de vigilância de dados, pessoal, que é algo extremamente sofisticado. Outro ponto interessante é como que as informações chegam até nós, gerando o que nós chamamos de bolhas de informação. Muitas vezes o algoritmo ele traz apenas aquilo que você quer ler ou assistir. E isso traz só uma parte da realidade. E quando outras bolhas chegam até você, isso gera estranheza ou às vezes até mesmo descrença. E isso acaba gerando algo que nós hoje vemos com muita facilidade, que é a questão de comportamentos e também de crenças diferentes, muitas vezes até com o pensamento de estar vivendo em um mundo diferente um do outro. E isso é algo que nós nem percebemos. E o que não dizer sobre as narrativas e a percepção da realidade? Isso realmente é algo que para mim é um dos maiores problemas sociais que nós temos hoje. No livro existe o Ministério da Verdade, que tudo que ele coloca, como o próprio nome diz, é a verdade. E muitas vezes as narrativas são alteradas e você é obrigado a engolir aquela narrativa. E muitas vezes, se você for contra, isso acaba gerando um desconforto para o partido ou até mesmo o extermínio da pessoa. Hoje a narrativa ela é muito mais complexa, porque a gente não tem apenas um veículo, um Ministério da Verdade, mas sim inúmeros. A gente tem várias formas diferentes de narrativas competindo para aquele tipo de notícia ou algo que aconteceu. Na prática, diferentes grupos passam a interpretar os mesmos acontecimentos de maneiras completamente diferentes. Mas com certeza o ponto mais interessante ao ler esse livro não é a questão da vigilância ou até mesmo do controle da informação, mas principalmente a pergunta: como que pode uma sociedade inteira ou sociedades aceitarem essas coisas de maneira natural? E às vezes, não, acho que sempre, sem perceber. E aí que entra algo extremamente fascinante, que é a psicologia humana. O ser humano apresenta o que muitos cientistas chamam de cérebro social. Geneticamente falando, ou até socialmente, o ser humano foi feito para poder trabalhar em grupo.
principalmente por questões de sobrevivência. Antigamente era impossível viver sozinho e vivíamos em pequenos grupos para poder trocar não somente a parte da proteção, mas comunicação. Portanto, sendo excluído desse grupo, você não tinha recursos e automaticamente era eliminado pela natureza. Por causa disso, nosso cérebro desenvolveu uma estrutura chamada de pertencimento social. Nós queremos ser aceitos, queremos fazer parte desse grupo e principalmente estar do lado certo. E aí que entra um termo que é o tribalismo, e isso é muito antigo, que é a tendência de você dividir o nós com eles. Então, muitas das tribos que se protegiam internamente tinham o pensamento de proteção contra outras tribos, que tentavam dominar o seu território e os seus recursos. Isso até hoje o seu cérebro tem a genética estruturada. Portanto, você sempre vai participar de tribos. Só que hoje, para o futebol, para o filme, para a política, para inúmeros tipos diferentes de tribos que você participa. E isso faz parte da nossa realidade. Portanto, quando nós estamos identificados com um grupo, as informações que chegam até nós, elas são assimiladas rapidamente. Vou aqui dar um exemplo. Se eu sou um vegano e eu recebo informações de veganos, eu cada vez mais absorvo rapidamente aquele tipo de assunto. Agora, se eu não sou vegano e chega para mim assuntos sobre veganismo, eu acabo descartando e retirando isso da minha vida de forma rápida. Portanto, informações que desafiam as suas crenças, naturalmente e geneticamente, você descarta porque isso não é do seu interesse. E aí nós entramos num estudo um pouco mais profundo, que é a parte da psicologia de grupo. Então, quando você faz parte de um grupo coeso, naturalmente isso na escola, por exemplo, ou no grupo de futebol, ou em qualquer outro lugar, tá, pessoal? O que acontece? As situações frequentes que começam a chegar até você, você aceita as ideias ou as narrativas sem questionar profundamente. Não porque você se torna manipulado, no início não, mas principalmente com medo de rejeição social. E para o nosso cérebro humano, que é evoluído, a rejeição social, ela significa uma ameaça. Se ela é uma ameaça, nós não queremos que isso aconteça. Por isso, a maior parte das pessoas que já estão nos seus grupos concordam com muito mais frequência, porque discordar gera desconforto e é algo que normalmente nós evitamos. Tem um outro livro do George Orwell que eu quero fazer depois um vídeo a mais para vocês, que é A Revolução dos Bichos, que fala muito sobre esse tema. E é por isso que eu acredito que os seus livros, até hoje, em 2026, geram, algo bem provocativo, perguntas que até hoje as respostas não chegam com facilidade. Algo que gera algo desconfortável. Você lê ou escuta esse livro e você acaba tendo uma percepção da influência que o ambiente social pode ter ao seu redor. Se você quer saber mais a respeito desses livros, pessoal, eu vou deixar os links na descrição para você poder comprar os livros na Amazon e também utilizar a Audible, para você ter os audiobooks. Ambos os livros que eu citei aqui, 1984 e A Revolução dos Bichos, tem, obviamente, em audiobook. E eu recomendo absurdamente os dois. São audiobooks fenomenais, principalmente 1984, que tem, uma estrutura de construção, inclusive com grandes artistas, o Lázaro Ramos, por exemplo, que é o principal, e eu recomendo demais. Então, usem os meus links que estão na descrição, que eu tenho uma parceria direta com a Amazon, você vai estar ajudando o início desse canal, e obviamente compartilha, comenta, coloca o que você achou, fechou? E depois de ler o livro, eu chego à conclusão que o mundo moderno que Orwell pensou realmente não é igual ao do livro. Mas uma coisa é fato, as perguntas e as nuances que ele traz pra gente com desconforto são extremamente atuais. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês. Portanto, chegamos à conclusão que o ser humano é um animal social. Ele é um animal que sempre viveu em grupo, principalmente para conseguir recursos e segurança. Mas a questão de você ser excluído significava a morte. Então, se lá atrás os nossos antepassados tinham medo de serem excluídos e morrerem, até hoje você vai ter sim o medo de poder ser excluído socialmente. Não que você vá morrer por causa disso, mas você vai sentir na pele o quanto que é difícil ser excluído em qualquer situação. E aí que entram os problemas em várias estruturas, como por exemplo escolas, trabalho ou até mesmo a questão amorosa. Então são situações que vão muito além
do que o básico do pensamento de vivência social. Queremos pertencer, queremos ser aceitos e queremos participar de algo maior. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Se você quiser uma viagem do futuro, imagine uma bota pisando em um rosto humano para sempre. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Em tempos de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário. Liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4. Você acha que as ideias que eu coloquei aqui no vídeo do livro 1984 estão presentes no mundo atual? Ou é piração da minha cabeça ou coincidência? Comenta, coloca o que você acha a respeito disso. Muito obrigado, aguardo você no próximo vídeo, sempre com um pensamento bem filosófico a respeito sobre a vida, utilizando meios como livros, vídeos, filmes, jogos, né? A ideia aqui desse canal é colocar você para pensar e discutir da melhor maneira possível. Sem polarização, sem discussão política, mas sempre no sentido da evolução intelectual humana. Um forte abraço e até a próxima.